Acharam aí Neemias 8:10? Aliás, vamos ler o 9, vai. Neemias 8:9 fala assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais ele: ide, comeis carnes gordas, tomais bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Até aí só, pode sentar. Estava conversando com o pastor Johnny, e exatamente aquilo que eu tinha me preparado para falar era aquilo que Deus tinha falado com ele também sobre o poder da influência. Quantos aqui já ouviram falar do livro de Neemias? Ninguém? Poucos. Legal. O livro de Neemias fala sobre uma história de reconstrução, sobre uma história de restauração, sobre uma história de esperança. E Neemias, ele era um líder que influenciou. Neemias, ele era copeiro do rei, ele tinha nascido lá no cativeiro. Eu gosto de contar a história. Vocês já perceberam? Ele nasceu no cativeiro, e dentro do cativeiro, Neemias, ele sabia que ele era da linhagem do povo de Israel, sabia que seus pais eram de Israel, e ele sabia que o túmulo dos pais dele era em Israel, e ele ficou sabendo que a cidade tinha sido destruída. E naquele momento ele ficou chateado, começou a chorar, ficou um tempo ali, tanto que o rei olhou para a cara dele e falou assim: Neemias, você nunca veio aqui oferecer vinhos assim, com essa cara assim de maracujá velho, maracujá de gaveta, essa cara triste? O que está acontecendo? Não, ainda nada. E o copeiro do rei, só para vocês terem uma ideia, ele era um cara que tinha que tomar o vinho do rei. Ele tomava lá para ver se não estava envenenado antes do rei tomar. E ele tomava o vinho e ainda tinha que fazer uma cara de alegria. Tipo, ele era meio que além de um provador de vinho, ele era meio que um bobo da corte. Tipo, ele tinha que chegar para o rei: alegria, alegria! Né? Estou parecendo o Rodrigo Faro contando piada, viu? Obrigado, viu? Obrigado. Muito amigo. Tá bom, então vou pregar sério, então. E pra você ter uma ideia, o livro de Neemias eu já li muito, e o livro de Neemias foi até tema de um dos estudos que eu já fiz, de trabalho com visão de curso, de teologia, né? E assim, e Neemias, em cada capítulo acontece algumas coisas muito loucas para ele. No primeiro, é o que eu acabei de falar para vocês, as pessoas comunicam a ele que a cidade estava destruída, que o povo estava vivendo em miséria, em destruição, e o rei permite para ele que ele vá lá. No capítulo 2, ele começa a passar por vários territórios lá que ele tinha que passar para chegar até Israel, e o rei tinha dado cartas para ele passar pelos lugares, e pegar madeira, pegar todo o material de construção, cimento, argamassa, essas coisas, para ele poder reconstruir o muro, para ele pegar madeira, e uma série de outras coisas. E naquele momento ele já começa a despertar os invejosos. Tipo, o cara vai lá, vai reconstruir toda a cidade, não sei o que tem e tudo mais, né? No capítulo 3, é o capítulo que começa a falar o nome daqueles que se dispuseram para a obra. Já no capítulo 4, os adversários começam a se levantar contra ele. E aí, eles começam a querer se ameaçar, fazer guerra contra o povo de Israel. E Neemias, ele fala assim para a galera: a gente não vai parar de trabalhar. A gente vai fazer o seguinte: numa mão vocês vão carregar a espada, na outra mão vocês vão carregar a pá. E nós vamos fazer esse muro, ele ficar grande de novo, nós vamos colocar as portas de novo, e a nossa cidade vai voltar a ser o que era antes. Lá no capítulo 5, ele começa a soltar os escravos, porque fala que o povo de Israel estava miserável, e alguns deles tinham um pouquinho mais de grana, e os que estavam sem grana, eles tinham que comprar. Mas como que eles iam comprar? Então eles começavam a vender os filhos, e aí os mais adinheirados começavam a comprar os filhos como forma de pagamento. Neemias vai lá, pega o dinheiro dele, vai lá, compra lá os filhos daquelas pessoas de volta, fala: não, vamos continuar trabalhando, vamos colocar esse muro para ser reconstruído e tudo mais. No capítulo 6, os inimigos começam a intimidar. Aí tem um tal de Sambalate, tem um tal de Tobias, tem um tal de Gesem, e tem uma tal de uma profetisa, que nem o
pastor acabou de falar aqui da profetisa, que ficava, ele tem umas profetadas lá e falando umas besteiras. Eles falavam, é o seguinte, se vier uma raposa vai derrubar esse muro, se vier fulano de tal vai derrubar, se vier outra guerra a cidade vai ser destruída de novo. Ó, Neemias, faz o seguinte, vem aqui com a gente, ou então faz o seguinte, se esconde dentro do templo, se esconde no lugar mais santo de todos lá, e fica escondido lá, porque senão você vai morrer. Neemias falou, não posso dar ouvido para vocês, é o seguinte, a gente está fazendo uma obra, e eu não vou dar ouvido para vocês, e também não vou me esconder no templo. Meu, imagina se Neemias se escondesse no templo, eu não vou profanar as coisas do Senhor e tudo mais, e ele pega e não vai. No capítulo 7, ele começa a fazer uma relação dos escravos que voltaram do cativeiro, começam a voltar para Israel. E eles continuam trabalhando. Aliás, no capítulo 6, enquanto ele estava sendo intimidado, o muro estava sendo reconstruído. A Bíblia fala que em 52 dias o muro foi reconstruído. E lá no capítulo 8, eles começam a ler a lei para o povo. Já está tudo reconstruído, eles começam a querer fazer festa. E a lei começa a ser lida pelo povo. Lembra que o nosso Deus, ele libertou o povo lá do Egito e abriu o mar, e depois derrubou os muros de Jericó, e fez o povo ganhar as guerras, enviou os profetas, e não sei o que tem. Lembra de Sansão, que ele caiu quase lá da Dalila, mas depois veio outro juiz, não sei o que lá e tal. E eles começam a ler a lei de Moisés, e começam a ler todos os feitos que Deus havia feito para eles. Então o povo começa a chorar, mas a gente pecou, e não sei o que tem, e aquela choradeira. Neemias vira para eles e fala o seguinte, não é tempo de vocês chorarem, não é tempo de vocês prantearem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por que acontece a história de toda essa volta? Não sei se você parou para perceber, mas pela conversa que eu tive com várias pessoas aqui, vocês identificam essa história com alguém? Essa história é um pouquinho parecida com a nossa história. Muitas pessoas olham para o passado e falam, meu, a gente tinha não sei quantas pessoas, tinha 50, 60, 80. E a gente olha, costuma muito olhar para o passado e olhar para o hoje e falar, nós estamos todos destruídos. Neemias, o significado da palavra Neemias significa consolador. O povo estava destruído e Deus levantou um Neemias para que a obra fosse feita. Não estou falando para vocês que o Neemias sou eu. O Neemias é cada um de vocês. O nosso Consolador se chama Espírito Santo. Jesus falou, eu vou, mas vai descer um que vai consolar vocês, vai descer um que batiza com fogo, vai descer um que guia a vida daqueles que se entregam. E se vocês olharem, o livro de Neemias ele tem uma conotação para os nossos dias de hoje. O que representam as portas? Representam aqueles que ainda vão vir, aqueles que estão destruídos pelo pecado, destruídos por Satanás no mundo, eles vão vir, vão ser restaurados aqui. E o que representa os muros? Os muros são aqueles que estão aqui, porque a Bíblia fala que eles reconstruíram os muros com as próprias pedras do muro. Representam aqueles que estão destruídos até mesmo dentro da igreja, pessoas desmotivadas, né? Outros adolescentes falam, eu conversei com um adolescente esses dias no banheiro, falou, vem no HGT e tal, não, fica em casa, já vim aí, pô, né? E o Neemias, que era o cara que formou a opinião, o cara que ia lá, que nem o pastor pregou aqui, de você formar opinião, de você ensinar as pessoas, de você ser influenciador, ele influenciou o povo. Olha, o povo todo desmotivado, como que a gente vai para mais uma guerra? Ele falou, não, a gente vai guerrear e a gente vai reconstruir esses muros. Eu quero dizer para vocês, a gente vai guerrear junto, e aquilo que um dia foi o HGT vai ser, e vai ser muito maior, segundo aquilo que a palavra diz. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Eu quero te falar uma coisa, se depender de mim, esse negócio vai rolar, esse negócio vai bombar. Eu quero dizer para você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Está pronto para isso, Bianca? Você está pronto para isso, Bianca? Você está pronta para isso aí, casal? Eu não lembro o nome de vocês. Está pronto para isso? Vocês estão prontos para isso? É isso que eu queria falar para vocês nessa tarde. Esse é um tempo novo. 2013 é um tempo que Deus escolheu para que Ele fizesse uma obra na tua vida pessoal, mas também que Ele usasse você para fazer uma obra aqui no HGT, meu. Cara, vocês têm noção do que dá para a gente fazer? Algumas pessoas falam, a gente não tem muita expressão, então vamos fazer, tem expressão. Mas não sei o que. Gente, é a gente que trabalha. Eu coloquei uma frase no Facebook, teve algumas pessoas que curtiram. Somos nós que fazemos a obra.
Não é um pastor, não é um líder, somos nós. Eu sozinho, já ouviu aquele ditado, que uma andorinha só não faz verão? Eu sozinho, o Marcelão sozinho, as pessoas que estão chegando, a Karina, o Alessandro, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Nós todos, a gente pode fazer isso. A gente tem um acampamento para fazer, nós temos várias festas aí que a gente está programando para realizar. A gente precisa de ideias, a gente precisa de gente que trabalhe. E essa reconstrução, ela vai acontecer através da tua vida e da minha vida. Nós vamos colocar a mão nas pedras desse muro, nós vamos fazer esse muro ser restaurado. Nós vamos fazer aqueles nossos amigos que não conhecem Jesus, nós vamos fazer eles virem para a igreja e através do nosso testemunho eles se converterem, aceitarem a Jesus e ter uma vida transformada. Sabe, é isso que eu queria que vocês entendessem. A obra é feita por nós. Cada um de vocês tem um chamado especial. Quando a gente fala de chamado, Deus não chamou todo mundo para ser pastor. Mas talvez Deus tenha te chamado para tocar. Talvez Deus tenha chamado para aconselhar outras pessoas. Talvez Deus tenha te chamado para orar por outras pessoas, para interceder, para cuidar de um som, sabe, para cuidar de uma iluminação. De repente tem algum equipamento quebrado para você ir lá e cuidar. Isso também é um dom de Deus, isso também é um dom de zelo pelas coisas do Senhor. E as coisas acontecem na nossa vida espiritual quando a gente coloca o nosso chamado em ação. Então, gente, em nome de Jesus, esse é o nosso primeiro culto. E como primeiro culto, eu quero dizer para vocês, esse é o primeiro de muitas emoções fortes que Deus vai fazer a gente viver. Amém, Leandrão? Amém? Você colocando o seu chamado em ação, velho. Você, Arthurzão, você também, velho. Sério, cara, Deus quer usar a tua vida, mano. Sabe, eu vou falar de poder de influência. Vocês lembram da última vez que eu preguei aqui, que eu falei do cara que olhou para mim? Mano, se ser crente e ser igual a você, eu quero ser igual a você. Vocês lembram desse cara que eu tinha falado para vocês? Eu falei aqui na última vez, no 15 de dezembro. Então esse cara vai vir na igreja amanhã. Sabe, ande com pessoas que façam influência. Não deixa ninguém te desanimar. Deus tem coisas grandes. Sabe, tá chegando o Alessandro e a Karina. Fica de pé aí, fica de pé aí. Fica de pé aí. O Alessandro e a Karina, eles são uma resposta de oração. Pode sentar. Eu estava orando na virada, eu falei, Senhor, envia alguém para que essa obra seja feita. Né? Porque sobrar para mim, para o Johnny, para o Marcelão, às vezes pesa um pouco, às vezes é cansativo, porque a gente não consegue pensar em tudo. E às vezes muitos de vocês acabaram também não dando as ideias, não indo, porque a gente precisa de vocês também, não é só de gente que está vindo. É vocês são os principais, não aqueles que estão vindo. E esse vai ser um tempo muito louco para a nossa vida. Por que eu uso a palavra muito louco, muito louco, muito louco, muito louco? Eu vou usar essa palavra sempre. Porque aquilo que para uma pessoa normal é loucura, para Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus é loucura para mim. Nós vamos fazer as coisas mais loucas acontecerem. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé aí. Leandro, faz um som de mais, por favor. Para de falar aqui. Cara, eu vejo isso aqui crescendo. Aleluia. Eu vejo isso aqui chegando a um ponto que a gente vai ter que fazer culto lá no templo. Cara, não sei se vocês conseguem entender a dimensão disso. Deus quer levantar a gente. Não sei se vocês prestaram atenção na palavra do pastor Johnny. Sabe, a gente vai pescar a gente. A gente vai chegar lá na escola e falar, vamos lá na minha igreja lá. O negócio é muito louco. Sabe, chegar lá no trabalho. A gente vai começar a pescar os nossos amigos. A gente vai começar a pescar os nossos primos, nossos irmãos. Não sei quantos de vocês ainda não têm sua família na igreja, mas nossas famílias vão vir para a igreja. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Sabe, derrama a tua oração para o Senhor agora. Hoje o primeiro dia é o dia de plantar. Planta a tua oração diante do Senhor. Se coloca à disposição nessa tarde. Fecha teu olho aí. Vamos orar. Mas eu queria ouvir a voz de cada um de vocês.
E queria que vocês falassem diante do Senhor, colocar: Deus, eu quero fazer isso, aquilo, eu quero que o Senhor faça isso, aquilo, aquilo outro. E eu coloco à minha disposição, mas essa é a minha limitação. Apresenta diante do Senhor, eu quero ouvir a voz de cada um de vocês. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Apresento a minha vida, apresento, Senhor, o meu coração diante do Senhor. Apresento os meus sentimentos, apresento os meus pensamentos. Apresento, Senhor, aquilo que são os meus propósitos, aquilo que são os meus projetos. E eu sei, meu Pai, que ainda que eu faça muitos projetos, Senhor, o Senhor é quem sabe que pensamentos tem ao meu respeito. E ainda que eu faça planos, os planos do Senhor são maiores. Mas, meu Deus, efetua nessa tarde os teus planos. Pai, efetua os teus planos na vida de cada um aqui. Meu Deus, libera, Senhor, cada vida aqui. E começa, Senhor, a liberar nessa tarde aquilo que são os chamados. Libera os pastores, libera os missionários, as missionárias, as pastores. Libera, Senhor, gente disposta para fazer a tua obra. Gente, Senhor, com alegria, que se dispõe para realizar algo sobrenatural. Senhor, nós não estamos brincando de ser crente. Nós não estamos aqui, Senhor, só para uma reunião de adolescente. A gente está aqui preocupado naquilo que é o futuro da tua obra. Senhor, esses jovens não são mais o futuro da tua obra, são o presente dela. E a tua obra conta com eles. Pai, vem nessa tarde em nome de Jesus. Desperta esses chamados. Desperta, meu Deus, em nome de Jesus. Chamados maravilhosos para fazer a tua obra acontecer. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura esse muro. Restaura um muro que muitas vezes pessoas se levantaram para falar que não ia acontecer. Senhor, eu declaro que essa palavra está quebrada em nome de Jesus. Eu declaro que essa obra vai crescer sim. Levanta, Senhor, os intercessores. Levanta os músicos. Levanta, Senhor, pessoas que pregam. Levanta pessoas que fazem a obra no anonimato. Levanta, Senhor, pessoas que se dispõem. Pai, em nome de Jesus, eu também quero te pedir, Espírito Santo, visita cada vida nessa tarde. Batiza cada vida no Espírito Santo, que traz um batismo de novo. Traz, Senhor, os teus dons. Traz, Senhor, sobre eles uma capacidade diferenciada de fazer a obra para o Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, levanta eles com um procedimento irrepreensível. Levanta cada um deles, Pai, com um procedimento na tua presença, como influenciadores nesse tempo, como formadores de opinião, meu Deus, como aqueles que dão a cara a tapa por aquilo que é uma causa. Assim como Neemias se levantou para fazer aquela reconstrução, Senhor, levanta eles para reconstruir essa obra. Senhor, se falar que não ia acontecer, Pai, em nome de Jesus, eu só lamento, porque eu creio que um dia eles vão estar aqui contrariados, vão estar dizendo que eles estavam errados e vão ajudar a gente a reconstruir essa obra. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levantar nesse ano, Pai, cai por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor está levantando um povo. Esse povo não é daqueles que retrocedem. Esse povo não é daqueles que olham para trás. Esse povo é aquele povo que se levanta para fazer a tua obra e para glorificar o teu nome. Esse é o tempo, Pai, dessa alegria, dessa certeza. Coloca essa alegria, essa certeza no nosso coração. Porque o Senhor é aquele que nos fortalece para essa obra. Senhor, é o que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus.